Fala galera do ForceNub, quem fala é o Gessé. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre array e lista, item essencial para você que está começando a desenvolver seus Force. Bom, então deixe seu like, se inscreva e vamos que vamos! Bom pessoal, para a gente começar a nossa aula de hoje, o tema que eu escolhi para a gente falar é array, tá bom? É um item muito importante, tá pessoal, para a gente que está começando a desenvolver, tá? Porque ele vai abrir a mente da gente para entender o que é a lista, né? A lista é muito semelhante ao array, né? O conceito de lista, tá? Embora a sua sintaxe seja diferente, a forma de utilizar também seja diferente, as listas são bem semelhantes, né, no contexto. De uma forma simples, né, array e lista são formas organizadas, né, ou ordenadas de você armazenar informações, né? Então são você organizando seus dados dentro de coleções, tá? Então é muito tranquilo de entender o funcionamento do array, tá? Dentro do contexto do seu source, tá bom? E aí eu vou abordar ele aqui e a gente vai ver funcionalidades dele na prática, tá bom? Primeira coisa, para a gente declarar um array, né, que é um tipo de variável, né? Nas últimas aulas a gente falou de tipo de variável, né? A gente falou que tem a variável integer, tem a variável string, né? A gente tem a variável double, né? E o que difere o array de uma variável comum é que dentro de uma variável comum eu consigo colocar um dado só, né? E no array eu consigo nenhuma variável do tipo array armazenar vários dados dentro dela. Por isso que eu disse que é uma forma de organizar dados, né? Uma forma de organizar de forma ordenada dados dentro de variáveis, tá bom? Então, para a gente começar a entender o array, vamos entender a sintaxe dele, tá? Para mim começar a trabalhar com o array, a primeira coisa que eu faço é declarar o tipo de dados do array. A gente viu em aulas anteriores que a gente tem string, a gente tem integer, a gente tem outros tipos de dados que a gente pode colocar aqui dentro da nossa declaração de uma variável, né? Então, para esse exemplo eu estou usando o tipo string, que a gente já sabe que é letra e números, tá? Então eu estou criando um array do tipo string, tá bom? E aí eu coloco agora, depois na declaração, depois que eu coloquei o tipo, eu vou colocar esse caractere aqui que a gente chama de chaves, né? Eu coloco as duas dessa forma aqui mesmo, tá bom? Que eu tô falando para o Salesforce o seguinte: Salesforce, crie para mim um array de string, tá? De uma forma bem simples aqui, ó. Então se eu colocar um tipo de qualquer tipo primitivo aqui, né? O tipo de dados que eu quero criar, e seguido desses dois colchetes, eu tô falando para o Salesforce que isso aqui vai ser um array, tá bom? Uma coleção do tipo array. Depois disso, eu coloco o nome que eu quero para esse array, né? Então eu posso colocar aqui palavras, animais, qualquer coisa que eu quiser colocar aqui, né? Eu coloquei aqui a palavra nomes, tá bom? Que eu tô falando que é o meu array, para me referenciar ele dentro do código. Se eu quiser chamar esse array que eu tô criando, eu vou chamar ele pelo nomes, né? Que é isso aqui, tá bom? Beleza? Então vamos continuar. Depois eu coloco o sinal aqui de atribuição, né? O sinal de igual. E aí eu vou usar uma coisa muito interessante, que é uma palavra reservada, tá bom, pessoal? Palavras reservadas no Salesforce ou em outras linguagens também são palavras que eu não posso usar ela como nome de variável aqui, ó, tá? Eu não posso, por exemplo, aqui no array eu tenho essa palavra reservada chamada new, tá? Que eu não posso criar uma variável, por exemplo, dentro do Apex todo, eu não posso criar uma variável com o nome new, porque ele é uma palavra reservada para mim definir e dar aqui características aos meus itens aqui dentro das minhas declarações, né, de variáveis, de listas, tá bom? Então, continuando, eu tenho aqui, né, a palavra reservada new, e aí eu coloco de novo, repito a primeira parte aqui, né, que é o string, colchete, colchete. Então, vamos resumir todo esse contexto aqui, bem simples, ó. Para mim declarar um array, né, para mim declarar uma coleção de dados, né, do tipo array em Salesforce, né, em Apex, eu preciso primeiro colocar o tipo, né, seguido dos colchetes, que é para me falar que isso aqui vai ser uma coleção de dados, tá? Depois eu coloco o nome do array, coloco o sinal de igual, né? Coloco a palavra reservada new e depois eu coloco de novo a primeira parte aqui, ó, new string, né, que é o tipo do meu dado. Abro e fecho o chaves aqui, tá? E aí ponto e vírgula para me finalizar. Então lá dentro do Apex, nós vamos ver daqui a pouco dentro do código, isso aqui eu tô falando para ele criar para mim um array do tipo string que vai chamar nomes, tá? E aí no back-end aqui, né, dessa declaração, eu vou ter isso aqui, ó, né? Aqui eu estou fazendo uma tabela, né, só para mostrar para vocês como é que funciona o array.
Então olha só que legal, ó. Deixa eu dar uma avançada aqui para vocês verem como é que funciona, ó. Quando eu faço essa declaração aqui, ó, string, nomes, new string, né? Eu tô falando para o Salesforce o seguinte, ó, cria para mim um espaço lá, né, para me armazenar, né, várias informações do tipo string, que vai ter o nome, né, esse espaço todo aqui vai ter o nome de nomes, tá? Beleza? Só que tem um detalhe, ó, vocês estão notando que aqui embaixo tem aqui, ó, índices do array, eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, né? Que a gente chama de posições, né, do array ou índices do array. É como se eu estivesse falando o seguinte, esse array que eu criei aqui, ó, de nome nomes, né? Eu posso colocar dentro de cada quadradinho desse aqui, ó, um dado, uma informação. Então eu posso colocar Maria, Joãozinho, Pedrinho, né? Em cada quadradinho desse aqui eu posso colocar um nome, tá? Aqui nesse exemplo eu já coloquei aqui o índice 4, mas eu não defini que esse array aqui tem um tamanho 4, tá? Se eu crio um array dessa forma aqui, ó, né, eu não estou falando qual que é o tamanho dele, então ele tem um tamanho indefinido, tá bom? Se eu colocasse o valor 4 dentro desse colchete, desse colchete aqui, eu falaria para o Salesforce, ó, o tamanho máximo desse meu array aqui de strings é 4, tá? Só que como eu não coloquei, ele tá um tamanho indefinido, tá? Eu vou colocando tanta informação que eu quiser ali, até o limite máximo aí que o Salesforce suporta, tá bom? Então, mas para exemplo, eu coloquei aqui 4 índices só, tá? Para a gente poder mostrar melhor como funcionaria. Então, olha só que legal. Se eu tenho uma variável comum de string, aquela variável que a gente criou nas últimas aulas, por exemplo, coloco string nome, eu poderia colocar só um dado, eu poderia colocar só um desses nomes dentro da variável simples. Quando eu crio uma variável do tipo array, né, aqui com os colchetes, ó, eu posso colocar várias informações dentro de uma variável só. E o mais legal disso tudo é que eu posso acessar cada uma independentemente, usando apenas o índice do array. Então, se eu pegar aqui, ó, nomes, por exemplo, nomes.0, eu estou pegando a posição aqui, ó, o índice 0, que lá dentro dele vai ter José. Beleza? Não é dessa forma, tá, que acesso. Vou mostrar para vocês aqui a pouquinho como que eu acesso cada posição do array. Mas para a gente pegar essa parte teórica, é só a gente fechar o seguinte, ó. Eu tenho aqui a declaração de um array do tipo string, tá? E cada vez que eu referencio aqui uma posição do meu array, eu posso colocar dentro dela uma informação. Então é como se eu estivesse criando uma tabelinha, né? Quando eu crio um array, eu estou criando uma tabelinha onde eu posso colocar informações ali dentro. Ah, Gessé, mas eu poderia criar uma string, uma variável chamada string, aqui, ó, string nomes, né? Poderia fazer assim, string nomes, e aí colocar José, né? Abrir o aspas simples aqui, José, vírgula, Maria, vírgula, Rúbia, vírgula, Rafael, colocar o aspas simples no final, ponto e vírgula. Pronto, eu fiz isso aqui. Não, né? Você criou uma variável com uma frase dentro dela. Né? Você não consegue acessar cada posição dela ali, né, desse jeito aqui. Vocês vão ver mais para frente que na verdade tem jeito sim, mas não é a melhor forma de você utilizar para capturar essas informações dentro de uma... por exemplo, você colocar várias informações dentro de uma variável simples, né? Variável que não é um array. Quando você quer acessar posições únicas, né, dentro de uma variável, você cria ela do tipo array, tá bom? Muito fácil, muito legal a forma da gente aprender aqui os arrays, tá bom? Então vamos ver na prática agora como trabalhar com os arrays, beleza? Bom, pessoal, aqui de volta no Developer Console, né, nosso ambiente de desenvolvimento integrado aí. A gente vai ambiente de desenvolvimento integrado legado, né? Já é bem ali disponível no Salesforce, tá? E a gente já está acostumado a trabalhar com ele e a gente já está acostumado também a utilizar a janela de execução anônima, né? Que é essa janela onde a gente vai executar código sem necessidade de criar classes ali, né? Só para a gente poder testar nossas respostas, tá bom? Então vamos começar a primeira coisa aqui a declarar um array, né? E ver como é que a gente pode manipular aqui, trabalhar com os arrays, tá? Então aqui, ó, a gente lembra que na teoria ali a gente viu que para declarar um array eu preciso fazer dessa forma, ó, string, né? Abro colchetes, fecho colchetes, coloco o nome do meu array, né? Coloco o sinal de igual aqui, ó, né? E aí coloco aqui a palavra reservada new, tá? E coloco de novo aquela primeira parte ali, né? E ponto e vírgula, tá bom? Desse jeito aqui eu criei aqui a declaração de um array, tá? Ainda não tá certo, por quê? Quando você cria um array assim, ó, dessa forma,
você primeiro precisa definir os valores para ele, pelo menos algum valor para ele, porque quando você for tentar fazer uma saída dele, ele dá erro, que olha para você ver, system.debug, ó, valor do array, tá? Beleza? Vamos mostrar ele aqui, ó, nomes, tá? Se eu pegar e vai dar um execute aqui, ele vai dar erro, ó. Olha lá, ó, unexpected token, né, colchetes, porque tá falando, ó, cara, não entendi aqui, eu não consegui renderizar isso aqui, tá? Não foi esperado aqui um colchete de fechamento aqui, né? Por quê? Lembrem sempre disso, pessoal. Ou toda vez que eu for declarar um array aqui, ó, eu preciso ou já na declaração atribuir valor para esse array, ou eu preciso setar aqui um valor para ele, tá? Porque aí eu consigo salvar ali, né, essa declaração aqui para me poder rodar e testar, tá? Porque eu estou criando um array e não estou utilizando ele em nada. Então ele vai dar erro para mim se eu mandar compilar isso aqui. Então se eu colocar aqui, por exemplo, ó, o valor 4, né, eu setei um valor limite de tamanho para esse meu array, ó. Ele vai ser um array de tamanho 4. Agora, se eu mandar executar aqui, ó, ele vai mostrar para mim o que tem dentro do array aqui, chamado nomes, tá? Porque agora ele entende que já está completo aqui a declaração. Então se eu dar um execute, ó, ele vai abrir o debug, né, para mim. Olha só, eu vou aqui, clico em debug only, né? Vocês já estão acostumados com isso, né, das nossas aulas anteriores. Pronto, aqui, ó, valor do array, null, 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 null. Olha quantas posições, 1, 2, 3, 4. Legal, não é? Então por que voltou null, 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 null? Porque quando eu comecei a declarar meu array aqui, ó, né, eu comecei a fazer a declaração do array, eu coloquei que ele tem 4 posições, que é null, 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 né? Mas não tem nada dentro. Ele tem 4 posições lá e não tem nada. Tá? Então ele vai mostrar para mim, ó, cara, eu criei o seu array, mas não tem nada para te mostrar, tá tudo nulo, tá? Então aí a gente vai fazer um negócio muito legal agora, a gente vai atribuir valores para esse array aqui na declaração do próprio array, tá? Então eu vou vir aqui, ó, vou abrir aqui duas chaves, tá? Que eu abri chave, né? E fechei chave, tá bom? E aí, como é do tipo string, os valores que eu coloco dentro do meu array tem que ser seguidos de aspas simples, tá bom? Então vou colocar aqui, ó, José, José, beleza? Vou colocar aqui vírgula e vou colocar aqui, ó, Maria, tá bom? Beleza, agora eu tenho aqui, ó, 2 valores dentro do meu array aqui, ó, né? Coloquei 2 valores dentro desse array. Muito fácil, né? Que ó, separado por vírgula, cada valor, né, dentro do seu aspas simples ali, tá bom? Então se eu mandar um execute, né, se eu dar um execute aqui agora, ele tem que mostrar para mim os valores ali, ó, José, Maria, tá bom? Não vai mostrar mais para mim as 4 posições, porque eu não coloquei que o array é do tamanho 4, tá? Eu tirei o tamanho 4, beleza? Então se eu dar um execute, olha só. Então olha só que legal, ele mostrou para mim, né, o José e Maria, né, o que eu tava esperando mesmo. Olha só, ele mostrou, ó, o que tem dentro desse array? Tem aqui 2 palavras, ó, né, dois nomes, né, José e Maria. E se eu colocar aqui o valor 4, ó, né, coloquei aqui que esse meu array ele vai ter um limite aqui de tamanho 4, tá? Vou dar um execute para ver o que vai acontecer, ó. Opa, já deu erro, tá vendo, ó? Olha só, quando eu vou dar um execute, ó, e cara, não entendi o que tá para receber aqui. Então, isso é interessante, porque ele começa, quando você vai declarar, e se você declarar o array dessa forma aqui, ó, né, se você for declarar já atribuindo as informações direto, você não pode colocar aqui um tamanho, beleza? Agora, se você for declarar as informações depois, aí eu já posso, né, excluir isso aqui, colocar um tamanho aqui, por exemplo, 4, e aí ele vai executar para mim, ó, tá vendo? Beleza? Muito legal, né? Então são alguns truquezinhos que a gente tem ali para a gente poder, que ajuda a gente a entender como que funciona a declaração do array, tá? Mas vamos voltar aqui, ó, né? Vamos deixar do jeito que tava, tá bom? E aí eu vou ver o seguinte, ó. Na verdade, vamos supor outra situação. E se eu tiver aqui agora o valor 4, né? Vamos fazer do jeito que a gente tá fazendo mesmo, ó, valor 4, tá bom? E aí eu quiser atribuir valores para o meu array, né? Dessa forma aqui, ó. Como que eu vou atribuir valor para o meu array? Se quando eu dou execute aqui, ele me mostra isso aqui, ó, null, né? E se eu pegar aqui e colocar aqui os chaves aqui para me atribuir o valor direto aqui, ele dá erro, né? Então como é que eu atribuo valores aqui? A gente pega e recorre àquele item lá da nossa definição, né? Da nossa teoria lá, que é os índices, tá? Então se eu tenho um array com 4 índices, né? O tamanho 4 desse array, o tamanho máximo dele é 4,
eu posso atribuir valores pelo índice. Então, se eu vier aqui, ó, colocar assim, ó, nomes, né, abrir colchete, fechar colchetes, né, e dentro do colchete aqui, eu vou colocar qual índice que eu quero adicionar uma informação. Então, aqui, ó, a gente sempre conta, pessoal, dessa forma aqui, tá, ó, tá, array, lista, tá, os índices sempre começam por 0, tá, vai 0, 1, 2, 3, né, 4, tá bom? Então, se, por exemplo, o nosso array aqui, ó, né, de tamanho 4, ele vai, o último índice dele vai ser o 3. Ué, mas como assim? Se o 3, você tem, o índice é 4, né, o tamanho máximo dele é 4, e o índice só vai até o 3, por quê? Porque eu conto o 0, tá? Então é 0, aqui ó, 1, 2, 3, 4, beleza? Tá bom? Sempre dessa forma, tá bom? Então se eu colocar aqui, ó, nomes na posição 1, tá? 1 recebe, aqui ó, José, tá bom? Vou colocar aqui assim, dessa forma, tá? Vocês lembram, né? Como é string, sempre com aspas simples. Então aqui eu atribuí à posição 1 do meu array o nome José, tá? Vamos ver se é isso mesmo? Aqui, ó, no valor do array, eu vou mandar mostrar o array inteiro para a gente ver qual que é a posição, tá? Então eu vou vir aqui, vou dar um execute. Olha só que legal, pessoal. Olha lá em cima, ó. A posição 0, 1. Olha a posição aqui, ó, 1. Tá vendo aqui, ó? 0, 1. A posição 1 tem o quê? A palavra José. Né? A posição 2, né? Aqui tem nulo, né? Não tem nada. E a posição 3 não tem nada. Beleza? É muito fácil. Então aqui eu atribuí um nome para o meu array, né? E imprimi o array inteiro e consegui perceber qual que é a posição que está o José. Muito de boa, muito de boa. Eu poderia atribuir outros, ó. Vim aqui nomes na posição aqui, ó, 3, vou colocar aqui 3, que é a última posição do meu array. Vou colocar aqui, ó, Antônio, tá bom? Beleza? Vou colocar aqui ponto e vírgula, tá? E vou aqui dar um execute. Olha só que bacana. Olha lá, pessoal, de novo. Olha que top, ó. Então, na posição 0, eu não tenho nada. Na posição 1, que eu adicionei aqui, eu tenho José. Na posição 3, eu não tenho nada. Ou na posição 2, né, eu não tenho nada. Na posição 3, eu já tenho o Antônio que eu adicionei. Beleza? Então, é muito tranquilo de entender, né? E se eu quisesse imprimir e mostrar somente a posição 3, por exemplo? Eu viria aqui em nomes, né, e coloco aqui, ó, né, pelo índice. Então, você consegue manipular as posições do seu array pelo índice, tá? Que é muito fácil, ou então você já pode, na declaração aqui, né, apagar o limite e já colocar os chaves e atribuir os valores ali inline ali, tá bom? Se eu mandar um execute aqui, ele vai mostrar para mim o que? Antônio, só Antônio, não vai me mostrar mais, igual tá aqui, ó, todas as posições, tá? Porque eu mandei aqui na resposta mostrar apenas o índice 3, tá? Então vou dar um execute aqui, ah lá que legal, ó, mostrou certinho o que eu queria aqui, ó, tá vendo? Antônio, tá bom? Aqui, ó, beleza? Só mostrou aqui o valor do array Antônio. Show de bola, tá, pessoal? Então, qual que são as utilidades do array? Diversas, tá? Você vai utilizar array em diversas situações, né? Você pode colocar o array aqui para ser utilizado dentro de um for, né? O for percorrer esse array adicionando um valor baseado no índice ou em outra forma que você achar melhor de manipular, tá? Mas na prática mesmo, né? Quando a gente está trabalhando, o array ele é um item que a gente está usando pouco, vamos dizer assim, porque a lista supre a necessidade do array, tá? Que é o item que a gente vai ver agora, tá bom? Então é interessante você conhecer array, pratique array, entenda um pouco mais array, volta o vídeo aí, dá pause, volta, executa o vídeo de novo para você entender o conceito do array, que é a base também para você entender a lista, tá? Então vamos passar para a lista, vamos começar a entender qual que é as utilidades da lista, né? E quais são as vantagens de utilizar a lista, beleza? Então vamos que vamos. Bom, pessoal, então agora a gente vai começar a falar um pouquinho de lista, tá? Um item muito importante para nós desenvolvedores, tá? Porque você vai conseguir fazer a maioria das coisas na sua empresa, né, na sua organização aí, com lista, porque você pode puxar uma lista de objetos, né? Você pode criar uma lista dos tipos que a gente tem, né? String, integer, né? A lista ela vai ser muito importante, você pode puxar registro dentro de uma lista. Então a gente vai ver que a utilização dela é muito bacana. A gente vai até fazer um exemplo de listas de objetos hoje, tá bom? Mas vamos lá entender a sintaxe, né, e a teoria aí das listas, tá bom? Lista também é uma coleção, né, como array, tá bom? Só que ela tem algumas particularidades, tá? Começando com a declaração da lista. Primeira coisa que a gente começa para declarar uma lista, pessoal, é usando a palavra reservada list, tá? Só lembrando, você não pode criar nenhuma variável dentro dos seus for com o nome list, tá? Por quê? Porque ela é uma palavra reservada do sistema
que é utilizada quando a gente vai declarar uma lista, tá? Beleza? A lista é muito semelhante ao array, muito. A gente vai ver as diferenças dela agora, tá bom? Vamos lá. Então na declaração, primeiro eu coloco list, né? Depois eu coloco o caractere de definição, que é esse sinal de menor e maior, tá? Que dentro desse sinal de menor e maior, eu vou colocar o tipo de dado que eu quero essa lista. A gente não criou lá uma array de string, né? Aqui eu vou fazer a mesma coisa, eu vou criar uma lista do tipo string, tá? Então a primeira coisa para declarar que é minha lista é isso aqui, ó. List, né? Coloco aqui, abro e fecho aqui, e dentro eu coloco o tipo de lista que eu quero. Eu quero uma lista do tipo de string, tá bom? Beleza? Depois eu vou lá e vou colocar o nome da lista. Até aqui é muito parecido com o array. A diferença do array é que eu coloco só o tipo e coloco os colchetes, né? Aqui não, eu coloco o tipo que eu coloco a palavra lista, né? List desse jeito aqui. Abro o menor maior e coloco aqui dentro dessa definição aqui o tipo que eu quero essa lista, tá? Boto o nome aqui da lista, que vai ser chamada, né, de nomes. A minha lista vai ter o nome de nomes, poderia ser aqui Joãozinho, Batatinha, que não tem problema, tá bom? Depois eu coloco o sinal de atribuição, tá? E aí eu vou colocar a palavra reservada new também, tá? É igualzinho o array, tá vendo? Vai ter a palavra reservada new, né? Que eu estou instanciando uma nova lista, né? Estou criando uma nova lista. E depois eu vou ter o bloco de inicialização da lista, tá? Que é isso aqui, ó. Vocês podem reparar que é a mesma coisa do array também, que a gente faz no array, a gente repete aquela parte da frente toda. Aqui também na lista eu repito toda, aqui, ó, list, né? Eu coloco lá string, né? O sinal de maior ou menor, dentro eu coloco o tipo de novo, string, tá? Então eu repito essa primeira parte aqui, depois do new. Com uma exceção, né? Que aqui eu coloco, quando eu estou criando uma lista e eu não quero atribuir já as informações aqui em linha para minha lista, eu finalizo a declaração dela com o parênteses, né? Abro, fecho parênteses, coloco ponto e vírgula, tá? A única diferença é esta, né? Mas a estrutura é muito semelhante à estrutura do array, tá? Então, muito legal. Então, aqui é a declaração de uma lista. Tipo, primeira palavra reservada da lista, né? Tipo da lista, tá? O nome da lista. E aí eu boto aqui a palavra reservada new de novo, para me instanciar minha lista. E aí eu vou lá e repito aquela primeira parte e coloco aqui a finalização da declaração da minha lista, tá bom? E aí, continuando, vai ser a mesma coisa do array. Quando eu declaro uma lista, o Salesforce vai lá e cria um espaço para mim, né, como se fosse uma tabelinha, tá? Que vai ser do tipo lista e vai receber dados igual ao array, né? Então eu vou ter lá, né, os meus índices também na lista, né? A lista também tem os índices, né? Começado sempre do 0, né? 0, 1, 2, 3, 4, vai pelo tamanho da lista que eu quiser. Outra coisa, a lista você não define tamanho da lista aqui, né? Geralmente você não faz isso, a lista ela já vem aqui com o tamanho máximo para você poder utilizá-la, tá bom? E aí eu posso fazer igualzinho no meu array também. Eu posso inserir dados em cada posição da minha lista, tá? Mas então qual que é a vantagem de utilizar a lista? A lista você consegue puxar uma lista de objetos, né? Eu posso puxar aqui uma lista a gente não está trabalhando com a nossa imobiliária, né? A imobiliária do Oscilar, né? Então eu posso em cada posição dessa aqui colocar um registro de imóvel. Olha só que legal, lá no array eu já não consigo, né? Então aqui eu posso instanciar uma lista de imóveis, ó. Cada posição aqui, em vez de eu colocar aqui uma palavra, eu posso puxar com um imóvel aqui, um imóvel aqui, um imóvel aqui, um imóvel aqui. Só que aí, mas qual que é o tipo dessa lista, no caso eu puxo uma lista de objetos? O tipo da lista vai ser o objeto que você quer. Eu posso puxar uma lista de conta, uma lista de leads, uma lista de contatos, tá? Uma lista de oportunidades, tá bom? Vai ser a lista, pessoal, igual eu falei aqui no início, a lista ela é útil pra gente em praticamente quase tudo que você vai fazer em Apex. Você vai ter que ter uma listazinha ali, né? Num cantinho ali você vai ter uma lista para trazer alguma coisa para você, ou para montar a sua saída, né? Ou para fazer um processamento de alguma informação que você precisa, tá bom? Então vamos lá para a prática agora trabalhar com umas listas, beleza? Bom, pessoal, voltando aqui para o nosso Developer Console, né? Eu vou apagar isso aqui tudo, que agora o nosso assunto vai ser listas, tá bom? Listas, tá? Então vamos lá. Para a gente começar a trabalhar com a lista, né? Eu preciso, né, utilizar a palavra reservada list, tá bom? E aí eu vou colocar aqui, ó, o sinal de menor, né? E vou colocar o tipo da lista que eu quero, ó. Vou colocar tipo lista do tipo string, tá bom? E aí eu vou colocar aqui agora nomes, tá? Que vai ser o nome da minha lista, beleza? Sinal de igual,
né? E repito, opa, agora depois do igual tem o new, né? A palavra reservada new. Depois tem um list de novo, né? O tipo do dado que eu quero dessa minha lista, tá? E aí eu vou colocar o abre e fecha parênteses, né? Ponto e vírgula, tá? Isso aqui é uma declaração simples de uma lista. Eu acabei de criar aqui uma lista do tipo nome, chamado nomes, tá? Ela é do tipo string, tá? Então vamos ver o que tem dentro dessa lista. Vamos dar um system.debug aqui, né? Vamos ver o que tem dentro dessa lista, ó. Valor da lista, tá? Olha só que bacana. E vou mandar mostrar aqui a minha lista nomes, beleza? Vou dar um execute. Bom, dei um execute. Dentro da minha lista eu não tenho nada, absolutamente nada. Por que eu não tenho nada na minha lista? Porque eu não coloquei nada, né? Eu acabei de criar essa lista, ela é uma lista vazia, tá? Não tem informação nenhuma dentro dessa lista. Embora eu possa também colocar informações aqui diretamente pela minha declaração, né? Como ela é do tipo string, eu posso fazer igual lá no array. Eu posso vir aqui também, abrir duas chaves, né? Duas chaves aqui e adicionar aqui, ó, José, né? Vou dar aqui um vírgula de novo, abre e fecho aspas simples, né? Maria, tá bom? Então aqui, ó, eu acabei de atribuir dois valores, né, na mesma linha de declaração aqui para minha lista, né? Vamos ver se funciona. Vou dar um execute. Opa, deu um erro aqui, hein? Olha só, por que deu erro, pessoal, de execução aqui, ó? Se eu dar um execute, ele dá um erro aqui, tá falando que não foi esperado, né, esse sinal de menor aqui. Por quê? Ele tá usando isso aqui, ó, esses dois parênteses, tá? Quando você for executar uma atribuição de informação dentro da declaração de uma lista, você não precisa utilizar esses dois parênteses, tá? Então você apaga ele aqui, pronto. Aqui, ó, coloquei aqui José e Maria dentro da lista nomes, tá? Então deixa eu dar um execute. Aqui dentro já do meu execute, ó, deixa eu abrir aqui. Ah lá, tá mostrando direitinho, ó, o valor da lista José e Maria. Então eu posso atribuir inline, né, na mesma linha, valores para minha lista, tá? Dessa forma, tá? Se eu não for atribuir valores para minha lista ali inline, né, na própria linha, eu vou ter que colocar assim, ó, né, abrir e fechar parênteses, tá bom? Que aí eu termino, né, a declaração da minha da inicialização, né, ou da instanciar, né, aqui a minha lista, tá bom? E olha só que legal, ó. Agora tem outras coisas bacanas da minha lista que é interessante. Como que eu atribuo agora informações à minha lista? Como que eu preencho essa lista por índices, né? Eu faço igual lá no array, ó, vem aqui nomes, aí vou lá e abro aqui assim, ó, e coloco aqui, ó, José, né? Beleza? Ponto e vírgula. Será que é assim? Vou dar um execute para ver, ó. Ixi, deu erro, ó. Método não existe ou foi assinado incorretamente, ó, né? Nomes string. Ele entendeu que isso aqui você tentou chamar um método aqui, ó, né? Então, como não existe nenhum método aqui dentro do meu Apex, né, que dessa forma, né, chamado nomes, tarará, ele não vai compilar e vai dar erro, porque lista, a gente não adiciona dados na lista dessa forma, tá? Então, nesse momento, a minha lista tá vazia lá. Então, como que eu adiciono dados na minha lista? É muito diferente, tá? É até mais fácil, na minha opinião, tá? Você vai usar um recurso muito legal que tem das listas, que é o ADD, tá? É um método da lista que a gente chama dessa forma. Você coloca o nome da lista, tá? Que você quer adicionar dado, tá bom? Coloca ponto, tá bom? Ponto final mesmo, e coloca assim, ó, ADD, né? Escreve ADD, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula, tá? Isso aqui é uma chamada de um método. Você está chamando um método, né, para poder adicionar dentro das listas, né, um método global aqui que adiciona dentro de listas valores, tá? E qual valor que eu quero adicionar dentro da lista? Eu quero adicionar o nome José. Beleza? Então lá na minha posição 0 da minha lista, quando eu compilar isso aqui, vai estar adicionado a palavra José, tá? O nome José. Vamos ver se funciona aqui, ó. Eu estou mandando executar e mostrar para mim a lista inteira, né? Aqui, ó, a lista inteira. Não mandei para o índice, tá? Mandei a lista inteira. Então vou dar um execute. E aqui em debug only, olha só que legal, ó, valor da lista José. Por quê? Agora minha lista tem informação. Eu coloquei aqui o nome José. Então, olha que simples. Para adicionar valor na minha lista, eu uso o método ADD, né, seguido do que eu quero adicionar. Se a minha lista fosse do tipo string, eu quisesse adicionar um valor no tipo integer, né, eu quisesse adicionar um valor, eu poderia colocar aqui assim, ó, 150, né? Como ela é do tipo string, eu tenho que colocar valores, palavras, né? Não faz sentido eu colocar número aqui numa lista de nomes, tá bom?
Beleza? E se eu quiser adicionar outro nome aqui, eu posso fazer isso aqui, ó. Vamos ver se funciona, ó. Maria. Opa, Maria. Vamos ver, ó. Dá um execute. Ixi, vai dar erro, ó. Porque, ó, ele não. Método incorreto, não existe ou está assinado de forma errada. Por quê? Não existe. Não tem como você adicionar valores desse jeito à lista, porque esse ADD ele vai adicionar em uma posição só, num index só, tá? Então não tem jeito. Aqui você teria que fazer o seguinte, ó, você teria que fazer aqui de novo, né? Copiar isso aqui, nomes ADD, Maria, beleza? Copia isso aqui de novo, cola aqui, nomes ADD, Antônio, beleza? Olha só que legal, ó. Tranquilo? Aqui você está adicionando valores à lista. Quais que são os índices dessa lista aqui, ó? 0, né? Índice 0, tá? Ó, índice 1, beleza? E índice 2, tá bom? Vamos ver se funciona, ó. Vou dar um execute. Aqui em debug, olha só que bacana, olha que top, olha lá, ó. José, Maria, Antônio. O valor da minha lista, que está mostrando aqui, ó, ela é José, Maria e Antônio. Beleza? Respectivamente nessa posição, 0, 1 e 2. Ah, mas eu duvido que isso aí esteja certo. Vamos testar então? Olha só que bacana, ó. Existe um outro método que a gente pode utilizar em lista, que é o método get, tá? Get aqui, ó, o método, get, beleza? O método get na lista, tá? Esse método get, ele busca para mim valores na lista, tá? Aqui, ó, busca valores na lista, tá bom? E vou colocar aqui o outro para quem estiver anotando também, né? ADD, aqui ó, ADD ponto e vírgula, né? Adiciona valores na lista, tá bom? Beleza? Opa. Então olha que legal, ó. Então o método ADD que a gente utilizou aqui, né? Ele adiciona valores na lista. O método get busca valores na lista baseado no índice, tá? No índice, beleza? Tá bom? Baseado no índice, opa, acho que é assim, tá? Beleza? Vamos testar então, olha só, nomes, né, que é a minha lista, tá? Nomes, ponto. Olha só, quando eu quero chamar um método, geralmente dessa forma aqui, na lista, eu tenho que colocar o ponto e escrever um método aqui, ó, get, tá? Aqui, ó, get. Qual que é a posição que eu quero? A posição 1, quero que busque a posição 1, mostra pra mim a posição 1. Só isso aqui, ó, tá? Aqui, ó. Nomes.get 1. Então eu tô falando assim, ó, debug, né? Mostra para mim aqui o valor da lista, mostrando para mim aqui a lista, né, que eu criei ali na posição 1, né? Então ele tem que mostrar para mim Maria. Vamos ver se funciona, que eu vou dar um execute, tá? Aqui em debug, ó, olha só, mostrou lá, ó, Maria aqui, ó, só Maria, tá vendo? Então é assim que funciona, muito simples, muito fácil de entender o funcionamento das listas, né? Aqui no Salesforce, muito tranquilo mesmo, olha só que top, ó. Então para adicionar valores na lista eu uso o ponto .add, para mim buscar valores da lista eu busco, né, com o get, tá? E o índice que eu quero buscar, tá bom? Muito legal. É só essas funções que tem com lista? Não, pessoal. Tem mais métodos que você pode utilizar, mais funções, né? Que a gente vai ver no decorrer das nossas aulas, tá bom? Para não confundir muito, né? Nossa primeira visualização aqui de lista, né? Então vamos mais tranquilo aí, para não ter necessidade de a gente correr com o conteúdo, tá bom? Muito fácil, né? Muito legal. Agora a gente vai fazer um plus aqui, que criar uma lista, percorrer uma lista e vamos fazer um negocinho bem legal, tá? Vamos entender aqui um conceito bem legal da lista aqui, tá? Vou apagar isso aqui tudo pra gente começar do zero aqui o nosso projetinho e finalizar a nossa aula, tá bom? Então esse é o nosso cronograma aqui. Vamos no meio do caminho aqui, eu vou mudando algumas coisas, tá? Que eu tô pensando isso aqui agora aqui, vamos lá ver se vai dar certo. Então vamos lá, pessoal. Para começar aqui, ó, vamos criar aqui, ó, uma lista, tá? Então, list, né? Vamos colocar aqui o tipo da lista, né? Só que agora a diferença é o seguinte, eu quero uma lista que vai trazer para mim os registros de imóveis, né? Que tem valores acima de 200 mil e depois eu vou mostrar para a gente no final quantos imóveis eu tenho acima de 200 mil, beleza? Então vamos fazer esse testezinho aqui, ó. List, né? O tipo é string, integer, double, date, nenhum deles, tá, pessoal? O tipo dessa lista que eu estou criando aqui é do tipo imóveis, tá? Beleza? Eu quero retornar imóveis nessa lista. Então aqui, ó, eu vou colocar dessa forma, ó, tá? Vocês lembram que quando eu estou trabalhando com objetos customizados, eu tenho que colocar esse underline, underline C do lado do nome do meu objeto, tá? Isso aqui dentro do meu Salesforce é um objeto, é aquele objeto que a gente estava trabalhando nas aulas anteriores, tá? Então eu estou criando aqui, ó, tô falando com Salesforce, crie para mim uma lista do tipo imóveis, tá? Beleza? Do tipo imóveis.
beleza? Muito legal, né, a lista. Dá pra fazer isso, array já não dá, tá bom? Lista de imóveis, tá bom? E ela vai chamar aqui, ó, imóveis LST, tá? Imóveis list, tá bom? E vou colocar aqui, ó, recebe new list, tá? Do mesmo jeito lá da frente, imóveis, underline, underline C, tá bom? E aí, como eu não vou atribuir informações nele aqui, eu vou colocar aqui o abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Declarei aqui a minha lista de imóveis, tá bom? Muito legal, né? Dica para vocês, ó. Você quer ver se está funcionando o seu código, ele tá tudo certinho. Sempre quando você, né, ainda mais para quem está começando, sempre quando você começar a fazer alguma coisa, se não sabe se está certinho, coloca aqui assim, ó, valor, faz um debug para você facilitar a sua visualização. Não cria o código todo, depois tenta debugar parte por parte. Vai fazendo pedacinho por pedacinho, vai testando para ver se está dando certo, beleza? Então vamos ver aqui, ó, vamos ver se a nossa lista criou certinho, ó. Vou mandar aqui mostrar para mim imóveis, né, underline, underline, LST, né, que é a minha lista, tá? E aqui o meu parênteses, tá bom? Valor da lista, imóveis lista. Eu quero ver o que tem nessa lista, ó. Eu criei ela agora e eu quero ver o que tem dentro dela. Vou dar um execute. Aqui, ó, dentro do execute, ele mostrou para mim o valor da lista, nada. Não tem nada na minha lista imóveis, beleza? Top demais, né? Então vamos voltar para lá. Agora o que eu vou fazer, ó? Vou apagar esse system debug para não ficar, né, poluindo meu código aqui. E agora eu vou ver o seguinte, ó. Eu vou criar uma variável do tipo integer, tá? Que vai chamar ela de contador, tá bom? Ponto e vírgula. Esquece essa aqui por enquanto, tá? Eu vou criar ela, deixar ela aqui, porque eu sei que eu vou utilizar ela lá na frente, tá bom? Mas agora esqueçam que a gente criou essa variável, tá bom? Agora, olha que legal, o que eu vou fazer? Essa variável minha, essa minha lista não tá vazia? Eu preciso trazer informações para dentro dela, né? Então, para mim preencher essa lista aqui, ó, de lista de imóveis, né? Eu vou ter que trazer registros de imóveis. Por quê? Ela não é do tipo imóveis, ela só vai aceitar dados do tipo imóveis, beleza? Então o que eu vou ter que fazer aqui, ó? Eu vou ter que usar um recurso que é muito importante, a gente vai ter aulas disso mais pra frente, né? Que é uma operação DML, né? Uma operação DML é uma Data Manipulation Language, né? Essa DML, quando a gente fala de DML. É o que eu vou fazer um acesso ao banco de dados, né? Do meu Salesforce. E vou procurar lá informações que eu preciso me trazer para minha lista. Então eu vou preencher essa lista minha que eu acabei de criar com imóveis que eu tenho lá dentro do Salesforce, tá? Então é o seguinte aqui, ó. Buscar os imóveis do banco, né, do banco de dados e colocar na lista. Como que eu faço isso? Muito fácil, ó. Eu venho aqui e coloco, ó, imóveis, né, imóveis LST, né, que é a minha lista, o nome da minha lista aqui em cima, tá? E vou colocar, ó, recebe, e aí eu vou fazer aqui a operação DML, né, ou é muito comumente chamado de query, né? Vou fazer uma query, uma busca no banco de dados, né, usando aqui o SOSL, né, o SOQL, né, que é a linguagem SQL, né, do Salesforce, tá? Então eu vou vir aqui, vou colocar aqui assim, ó, select, tá? Vou colocar aqui, ó, ID, tá? Eu vou escrever, depois eu explico, tá? ID, e vou colocar aqui, ó, valor, underline, 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 C, from imóveis, underline, underline, C de novo, tá? E aí eu vou mostrar para vocês aqui, ponto e vírgula no final. Vou explicar essa linha aqui toda, que pode ser um pouco diferente, né? A gente não teve aula disso aqui ainda, a gente falou o que é isso aqui, tá? Mas resumindo aqui de uma forma simples, ó, eu tô falando pro Salesforce o seguinte, ó, Salesforce, adicione dentro da minha lista, né? Em cada posição da minha lista ali, você vai adicionar para mim, ou na verdade, nem em cada posição, ele vai adicionar dentro da lista, tá? Esse select aqui, ó, o que o select faz? Ele busca lá dentro do banco de dados um ID, né? O valor, tá? Dos imóveis, tá? Buscando da onde? Dos imóveis. O imóveis é o que? O meu objeto. Vamos lá no Salesforce rapidão pra gente dar uma olhada numa coisa, ó. Bom, estou aqui dentro do Salesforce novamente, ó. Dentro do aplicativo do imóveis. Olha só, quando eu clico em imóveis, né? A gente tem aqui os nossos registros de imóveis, né? Que a gente já trabalhou nas nossas aulas anteriores. Olha só. Isso aqui tudo são imóveis, ó. Eu tenho esse tanto de imóveis aqui. Eu tenho, nossa, bastante imóveis aqui. Eu tenho uns 200 e alguma coisa, tá? Uns 100 e alguma coisa. Acho que talvez não, até menos. Tem uns 50. Muitos imóveis aqui. Vamos abrir um. Olha só. Quando eu abro um imóvel aqui, eu tenho um campo aqui, ó, chamado valor, tá?
E esse valor aqui ele tem um número, ó, tipo moeda, né? Um valor, o campo do tipo moeda tá mostrando para mim. Esse imóvel aqui ele é 995 mil, né? O valor desse imóvel, tá bom? Se eu for aqui no gerenciador de objetos, ó, editar objetos, e vir aqui em campos de relacionamento, ó, eu tenho aqui, eu pesquiso aqui por valor, né? Aqui, ó, eu tenho um campo aqui valor, ele é um campo do tipo moeda, tá? E tem aqui o nome do meu objeto, que é o imóveis underline C. Então essas informações que eu estou buscando de imóveis underline C, valor, elas são informações do meu objeto, tá? Então vamos voltar lá para o Developer Console. Bom, então o que eu estou fazendo nessa linha, ó? Eu estou indo dentro do meu objeto lá no Salesforce, né? Estou pegando o ID do registro e o valor do registro do meu objeto imóveis e estou adicionando dentro da minha lista. Então o que tem dentro da minha lista agora? Só para isso aqui que a gente vai entender aqui, ó. System.debug, né? Que é o valor da lista, ó. Olha só que bacana, ó. Né? Vou mostrar para mim aqui a lista, ó. Imóveis underline LST, beleza? Então se eu dar aqui um execute, ó. Olha só o que aconteceu quando eu dei execute, pessoal. Olha que top, ó. Dentro da minha lista aqui, ó, valor da lista, ó, eu tenho aqui o que eu mandei buscar aqui, ó. Ele tá mostrando que ó, é uma lista de imóveis, tá? Ó, pegou que o primeiro que ele achou aqui, ó, de imóveis foi o ID aqui, ó, do imóvel, tá? Valor 450 mil. Achou outro imóvel, ó, o ID do imóvel, o valor 220 mil e alguma coisa. Ó, achou outro imóvel, esse ID aqui, o valor para. Vamos pegar um aqui, ó, esse aqui, ó. Vamos pegar esse primeiro mesmo, eu vou clicar duas vezes aqui, tá? Ele mostra para mim aqui, né, uma lista grande aqui de imóveis, tá? Vou pegar só o ID desse imóvel que ele buscou aqui dentro da lista, ó. Lembre que o valor desse imóvel aqui é 450 mil. Vou pegar o ID aqui, agora vou lá copiei, tá, pessoal? Vou lá no Salesforce. Estou aqui no Salesforce, ó. Se eu vim aqui agora apagar aqui todo esse conteúdo da minha... Opa, peraí. Se eu vim aqui apagar todo o conteúdo aqui da minha barra de endereços, deixar só o force.com, né, barra, e colocar aqui o ID que eu copiei lá do meu Developer Console e dar um Enter, ó, ele vai abrir o que? Um registro de um imóvel, ó. Tá vendo? Qual que é o valor do imóvel, ó? 4 milhões e 500 mil. Olha só que bacana, 4 milhões e 500 mil, né? Agora lá no Developer Console, vamos ver o valor. Dentro do Developer Console, olha aqui o valor aqui, ó, 4 milhões e 500 mil. Top demais, né? Então, beleza, eu trouxe dados reais dentro da minha lista. Então minha lista aqui agora está preenchida com um monte de registro de imóveis, né? Só que tem todos os dados do registro de imóvel? Não, só tem o quê? Só o ID do registro imóvel e o valor. Show de bola! Agora eu já tenho uma lista preenchida. Agora o que eu vou fazer? Olha que top, eu vou percorrer essa lista. Vocês lembram aqui, ó, aqui em cima, que é o tanto de informação que eu tenho aqui em cima, né? Ao tanto de imóveis que eu tenho. Eu vou percorrer esses imóveis e procurar quais que tem valores acima de 200 mil. E vou fazer o seguinte, quando eu achar um que tem valor acima de 200 mil, eu vou aqui na variável contador e vou adicionar 1. Então achou um imóvel, 1. Aí o contador vai valer 1. Achou mais um imóvel, o contador vai valer 2. Achou mais um imóvel, o contador vai valer 3, tá? Então vamos lá, vamos fazer isso aqui. Para mim fazer isso, eu vou ter que fazer um for, tá? Para me percorrer a minha lista de imóveis, eu vou ter que fazer um for, tá? E para mim conseguir percorrer a lista de imóveis, eu preciso de uma variável que seja do tipo imóveis para mim poder conseguir percorrer a lista de imóveis. Então eu faço aqui, ó, imóveis underline C, tá? Vou colocar o nome dessa variável aqui de IMV, tá bom? 2 pontos e coloco agora o nome da lista, ó. O nome da lista é imóveis LST, tá? Top demais, né? Agora abro e fecho chaves aqui, fiz o meu for, né, que nós vimos em aulas anteriores também, estrutura de for, né? Então olha que show, ó. Eu criei uma variável do tipo imóveis para percorrer a minha lista de imóveis, tá? Então o que eu estou fazendo aqui? Quando eu mandar o código que eu fazer aqui, ó, vai acontecer enquanto a minha variável aqui for percorrendo, né, a lista de imóveis. Outra vantagem dessa variável aqui também, ó, é que eu consigo acessar informações precisas da minha lista de imóveis. Olha que legal, ó. Vou colocar um if aqui, ó. Olha só, vou abrir aqui a estrutura do if, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Eu quero que o for percorra a lista de imóveis e quando ele achar um imóvel que tem valor acima de 200 mil, ele vai fazer alguma coisa para mim. Então minha condicional vai ficar dessa forma, ó. If imv, tá? Aí eu quero o quê? O valor, não é? Eu não posso colocar aqui assim, ó, valor.
tá bom? Eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que usar o atalho, eu vou ter que utilizar a variável que eu acabei de criar, imv, tá? Vou colocar um ponto aqui, beleza? E vou colocar o campo que eu quero que ela pesquise dentro da minha lista. O campo que eu quero é o valor, underline, underline, C. Olha que show, ó. Então eu acabei de fazer o seguinte, ó. If, né? If, se o valor, né, de um imóvel que está dentro da lista imóveis, né, for maior, olha só, do que 200 mil, ó, 200, 1, 2, 3, né? Beleza? For maior do que 200 mil, o que vai acontecer? Simples demais, a minha variável contador, né, vai receber aqui, ó, opa, aí é o seguinte, eu vou ter que colocar essa atribuição aqui, ó, mais igual. Por quê? Porque na primeira vez que ele percorreu a lista, ele achou um imóvel, e se eu colocar assim, ó, recebe 1, né, e ponto e vírgula, o que vai acontecer? Ele percorreu a lista aqui, no primeiro item da lista aqui, ó, aqui em cima, no primeiro item da lista, ele achou um imóvel acima de 200 mil, aí o contador recebe 1. Beleza, ele passou de novo, achou outro imóvel acima de 200 mil, o contador estava valendo 1, ele recebe 1 de novo. Então toda vez que ele achar, o contador vai 1, e no final minha resposta vai ser o valor do contador vai ser 1. Eu não quero isso, eu quero que, por exemplo, no primeiro ele achou que acima de 200 mil, o contador vale 1. Ele achou mais 1 mais 1, o contador recebe mais 1, né? Então o contador vai ser 2. Aí eu vou ter preciso que é a quantidade de imóveis com valores acima de 200 mil. Então para isso eu coloco o valor, o sinal de alto incremento aqui, né? Que é o mais igual, né? Ele recebe ele mesmo mais 1, tá bom? Show de bola, então tá certo aqui, ó, meu código já tá beleza, então tá fazendo o que precisava fazer. Eu criei uma lista de imóveis, né, atribuí essa lista de imóveis aqui, registro de imóveis, criei um for, né, criei uma variável do tipo imóveis para percorrer minha lista de imóveis, tá? E mandei uma condicional aqui verificar se o valor for maior do que 200 mil, o contador vai receber ele mesmo mais 1, tá? Show de bola. Aí o que acontece? Depois do for aqui, ó, o que eu faço? Ó, eu vou lá e vou dar um system.debug, system.debug, tá? Vou colocar quantidade de imóveis, vamos colocar assim, a quantidade de imóveis premium, né? Que é imóvel caro, né? Vamos dizer assim. E aí, vou colocar um mais aqui e vou mandar ele imprimir para mim o contador, tá? Só que vai dar um erro. Vou dar um execute aqui, olha só. Ó, system no point exception, né? Tentativa de referenciar um objeto nulo. Por que tá dando isso aqui, ó? Que na hora que ele vai tentar referenciar esse objeto aqui, ó, esse objeto tá nulo, porque essa minha variável aqui, eu criei ela, toda vez que você cria uma variável, ela recebe valor nulo, né, aqui no Apex. Então eu preciso inicializar essa variável. Então vem aqui e coloco o valor 0, ó, tá? Ela começa com 0, ó, o contador vai começar com 0, tá? E aí eu vou adicionando 1 de acordo com que eu vou achando imóveis, tá bom? Então aqui, ó, vim no contador, adicionei o valor 0, né? Já fiz aqui toda a tratativa, só executar. Vamos ver, ó. Beleza, tá executando, vou aqui em debug only. Olha que top, pessoal, ó. Quantidade de imóveis premium, né? 28. Então eu tenho 28 imóveis, né? 28 imóveis que tem o valor acima de 200 mil, tá? Olha que doideira, né? Muito top, ó. Nós acabamos de fazer uma utilização de lista, né? Fizemos 3 coisas aqui um pouco até avançado pelas nossas aulas. Nós criamos uma lista de objetos, né? De SObject, né? Usamos uma operação DML que é para adicionar, buscamos no campo os imóveis e colocamos eles dentro da lista, né? E percorremos uma lista utilizando uma variável do mesmo tipo da lista, né? E fizemos um alto incremento aqui nesse contador. Então eu tenho 28 imóveis, eu escrevi imóveis errado. Opa, imóveis. Eu tenho 28 imóveis com valor acima de 200 mil. Ah, mas eu duvido que isso esteja certo. Uai, vamos testar, né? Aqui tem um jeito de eu verificar aqui dentro do Salesforce esse tipo de coisa. Então eu vim aqui, ó. Eu vou vir aqui uma função legal, né? Que eu não mostrei ainda nas nossas aulas, que é o Query Editor, né? Eu vou mostrar isso mais pra frente para vocês, né? Isso aqui é muito útil pra gente, tá? Vou fazer uma operação aqui também, ó. Uma query que é select ID, vou mandar buscar o ID, o valor, tá? Dos imóveis, aqui ó, from imóveis, bom? O where aqui ó, eu vou explicar isso aqui daqui a pouquinho, tá? O where valor, ó, se maior
aqui 200, 1, 2, 3, tá? Olha só, selecione para mim, busque lá no banco os IDs dos imóveis, o valor do imóvel, do objeto imóveis, né? Onde o valor do imóvel seja acima de 200 mil. Vamos ver se executa? Aí eu clico aqui em Execute, ó. Olha só, trouxe aqui para mim, ó. Trouxe aqui um monte de ID e os valores dos imóveis, ó. Se você olhar aqui, ó, todos esses imóveis aqui, ó, tem valores acima de 200 mil, ó. Tá vendo? E qual que é a quantidade aqui? Quantas listas que ele mostrou para mim aqui, ó? Quantos registros ele trouxe para mim aqui? 28. Não foi exatamente a quantidade que o nosso... Aqui, ó. Não foi exatamente a quantidade que voltou aqui pra gente de imóveis com acima de 200 mil? Tá aí, ó. Correto, ó. Tá certinho. Tá bom? Então nós fizemos uma manipulação de lista, trouxemos o resultado de uma forma correta, tá? E testamos até algumas coisas mais avançadinhas aí, que é isso aqui que eu vou passar para umas aulas mais para frente para vocês, essas operações DML, que é operação no banco, tá? Então muito fácil, pessoal, é só praticar, tá? Não é difícil a gente aprender essas listas, né? Essas manipulações de listas, tá bom? E se você tiver com dúvida, vamos matar a última dúvida aqui. Vamos pegar aleatoriamente aqui, ó. Peguei esse registro. Vou pegar o ID desse registro, ó, o valor dele é 950 mil, tá? E vamos lá no Salesforce para ver se o valor dele é esse mesmo, ó. Estou aqui no Salesforce, vou vir aqui na barra de endereço, né? Vou apagar aqui, tá? E vou colocar o ID do imóvel que trouxe lá do meu Developer Console. Vou dar aqui no Enter e ele vai abrir o registro para mim. Vamos ver aqui, ó. Qual que é o valor do registro? 950 mil. Então, exato. Eu tenho 28 imóveis cadastrados aqui na minha base de dados, né, que tem valor acima de 200 mil reais, tá bom? Show de bola, né, pessoal? Aqui, ó, eu tenho 32 imóveis, sendo que 28 desses imóveis o valor é acima de 200 mil, tá? Show de bola, então pratiquem aí, execute esses conceitos que a gente estudou hoje. Nas próximas aulas a gente vai falar de map também, que é outro tipo de coleção muito legal, set, tá? São recursos muito utilizados aí para quem está desenvolvendo aí seus Salesforce. Abraço, galera, deixe seu like e vamos que vamos.